Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa última teleaula de estatística aplicada, né? E hoje, Rafael, boa noite, Rafael. Hoje é o objetivo da nossa aula hoje? Boa noite, professor Júnior. Hoje nossa aula de revisão. Então vamos rever todos os conceitos, desde o que é estatística, algumas ferramentas da estatística, como o cálculo de média, mediana, moda, desvio padrão, a parte de correlação que vimos na quarta aula, gráficos, tabelas e probabilidade, que foi o assunto da quinta aula. Perfeito. Então vamos dar uma revisão, caprichar nessa revisão. Vocês aproveitam para rever as outras aulas também, juntamente com esta, ok? E façam uma prova tranquila, bem fácil, que nós vamos aplicar para vocês. Muito bem, o primeiro assunto, o início, o start da nossa aula hoje é falar o que é estatística. E aí temos nosso slide aqui, uma simplificação do que é estatística. Estatística não é só uma média de uma informação, é quando eu tenho todo um planejamento, ok? Eu tenho uma coleta qualificada, eu tenho um processamento, eu tenho uma inferência, ou seja, eu faço uma crítica em cima dos dados, eu faço uma análise, eu sirvo para analisar, verifique essas respostas, né? E aí eu vou fazer a apresentação dessas informações. Então a estatística é um processo que você leva ao longo de uma pesquisa, ok? São etapas que você vai concluindo ao longo de uma pesquisa. E o que eu preciso para realizar essa pesquisa, além de todos esses processos de planejamento, informações que eu vou coletar e tudo mais, eu preciso de uma informação simples e básica, que são os dados estatísticos. Os dados constituem a apresentação das observações, ok? A apresentação das observações de uma determinada variável, ok? Seja de caráter qualitativo ou quantitativo. A variável pode ser de qualidade ou de quantidade. De forma que esse dado descreve todo o conjunto de unidades observados, formando um resumo daquele grupo, daquele objeto de estudo. Os dados estatísticos formam a base de todo o estudo e análise estatística sobre o contexto abordado. Os dados são as informações que eu vou trabalhar, ok? E os dados, eles podem ter duas características, ok? Os dados são as minhas informações coletadas e eles podem assumir duas características, as variáveis. Elas podem ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é o que vem dar qualidade. Quantitativa vem quantificar. Vejam aqui no nosso slide. A minha variável, então, ok? Ela pode ser de qualitativa, ok? Uma variável qualitativa, por exemplo, sexo masculino, feminino. Na hora que eu estou entrevistando uma pessoa, ela vai responder masculino ou feminino. Ou pode ser quantitativa, quantidade. Você pergunta à pessoa quantos anos você tem e ele vai informar um valor, ok? Observe que cada uma delas ainda pode se subdividir em outras duas. As quantitativas podem ser nominal ou ordinal, e as quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Vamos ver cada uma dessas mais específicas. Então, as variáveis qualitativas nominais, ou seja, vêm dar nome, ok? Ou seja, elas expressam característica do objeto e elas dispensam instrumento de medidas. Nessas variáveis que você trabalhou qualidade, você não vai fazer média, moda, mediana, então elas dispensam essas medidas, ok? Por exemplo, aplicações das variáveis qualitativas nominais. Estudo de nascimento, cor dos olhos, qual a sua religião, marca de shampoo que você usa. São empregos da variável qualitativa nominal. A ordinal vem de ordem, ok? Então ela também expressa a característica do que eu estou pesquisando, só que ela expressa uma ordem, ok? E dispensa instrumento de medidas, ok? Então, ordem, primeiro, segundo, terceiro. Por exemplo, escolaridade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Classificação em uma corrida, ok? Meses do ano, uma certa ordem.
Agora temos a primeira variável, a quantitativa contínuas, ok? Vem me dar quantidade, ok? Elas usam instrumentos de medidas, por exemplo, régua, fita métrica ou trena. E aqui tem outros instrumentos, litro, relógio, cronômetro, termômetro, diversas informações. Ou seja, essa aqui eu vou precisar de um instrumento de medida, ok? Onde eu posso aplicar? Por exemplo, quando eu estou pesquisando a altura, distância, comprimento ou largura, produtos líquidos, tempo, temperatura, pressão do ar, pressão arterial, velocidade. Todas essas informações, quando eu quantifico esses valores, na hora que eu tabulo, vêm as informações, números, normalmente são números decimais, ok? Com vírgula. Quantitativa contínua. Agora a gente vai ver quantitativa discreta, ok? Elas dispensam o uso de instrumentos, não preciso de instrumento. Porém, nas quantitativas discretas eu vou usar as ferramentas que a gente estudou aqui na estatística, média, moda, mediana, desvio padrão, correlações, ok? Eu vou usar essas informações. A aplicação, né? Onde eu posso aplicar? Ó, quantidade, pessoas ou objeto, número de refeições por dia, por exemplo, quantidade de casas por rua. São exemplos de quantitativas discretas. E aqui agora vamos para as fases do método estatístico. Eu já sei o que são dados, eu já sei como é que eu vou fazer as minhas variáveis, quais são as variáveis, como é que eu vou fazer a minha pesquisa, quais serão as fases, ok? Observe aqui, ó. Se eu vou fazer uma pesquisa, então a primeira informação que eu tenho que saber é aquilo que eu vou pesquisar, ok? Em seguida, eu vou fazer esse planejamento, passo a passo dessa informação. Em seguida, coletar os dados, as minhas variáveis quantitativas, qualitativas, críticas dos dados, ok? Coletei os dados, eu vou fazer a crítica, vou apurar essas informações, vou tabular e aí eu vou verificar se todas as informações estão completas. Lembra quando vocês responderam um questionário na primeira aula? Alguns alunos, ao responder, deixou ali, por exemplo, não colocou a data, Rafael. Eu acho que alguém não quis se comprometer. Então, não estava completo. Então, você faz uma crítica. Essa informação, como não está completa, pode não contribuir para a pesquisa no final. Então, você retira esse dado da informação. Essa é uma crítica que você está fazendo em cima dos seus dados. Ok? Observa o seguinte. Se apresentou erro, se verificou que apresentou erro, aí você volta a planejar, porque alguma coisa saiu errada nesse caminho. Ok? Se não apresentou erro, ok? Opa, não apresentou erro, está tudo correto. E aí eu faço a apuração desses dados, analiso, interpreto, apresento. Finalizo então apresentando essas informações, que é aquilo que eu busquei fazer nessa pesquisa, ok? Mas para fazer a pesquisa eu preciso de saber uma informação importante, Rafael. Eu vou fazer pesquisa como, Rafael? Eu preciso saber o quê? Para realizar uma pesquisa, eu primeiro preciso dimensionar quem eu quero entrevistar. Imagine você fazer uma pesquisa com todos os brasileiros. Seria impossível, ia demandar tempo, ia demandar recursos financeiros. Então você precisa identificar se é necessário entrevistar todas as pessoas envolvidas, que a gente chama de população, ou parte dela. Certo, professor Júnior? Perfeito. Nem vou explicar esse slide, já vou passar por... Ok? Então, na hora que você está planejando, você vai fazer essa análise. Eu vou pesquisar onde, o que, por exemplo, se é a população, ou se eu vou pesquisar, por exemplo, quantas farmácias tem na minha cidade, ok? Então eu tenho que determinar o que é a população e o que é a amostra. Na nossa figurinha aqui, a gente bolou uma ideia. Eu tenho, população é o todo, ok? Onde eu tenho toda a informação, ok? E a amostra é que eu tenho só uma pequena parte dessa população. Eu não preciso trabalhar com todos. Uma pequena parte dessa informação me permite fazer inferência para o todo. No nosso próximo slide tem isso aqui mais destacado, vamos deixar aqui para vocês. População, ó, conjunto de indivíduos sobre os quais se quer obter a informação, ou seja, a totalidade dos itens ou objeto. População não significa pessoas, ok? Mas podem ser pessoas, podem ser população de carros do Brasil, ok? População de chinelos, qualquer objeto se torna população.
A amostra, ok? A amostra é uma parte selecionada dessa população e ela deve ser representativa da população. Se ela não for representativa, os dados que eu coletei não vão significar nada na pesquisa, ok? Um exemplo de população que nós colocamos no nosso slide. Por exemplo, todas as empresas do Brasil. Todas as empresas do Brasil. Uma amostra, ou seja, só uma parte desta. Só as empresas do Brasil que possuem capital aberto. Ok? Então, população é o todo, a amostra é uma parte. E na hora de fazer essa amostra, certo, Rafael, eu preciso de ter algumas técnicas que me permitem selecionar melhor essa população. E essa população sendo bem selecionada, eu vou poder fazer umas inferências que vai me dar mais credibilidade no resultado final. Exatamente, professor Júnior. Certamente os alunos estão questionando como escolher essa amostra. Se essa amostra é parte de um todo, então eu tenho que ter algum critério para separar essa amostra para que isso não vá interferir na minha pesquisa, nos resultados apresentados. Por isso que a gente tem que separar a amostra de forma metodológica para que não influencie nos resultados. Quando você vai fazer um trabalho, então você vai precisar de, como o Rafael enfatizou, uma amostra metodológica. Só para voltar aqui para o nosso gráfico, eu tenho aqui dois tipos de amostra, né? As probabilísticas e as não probabilísticas. As não probabilísticas significa que eu não estou levando em consideração informações científicas, dados concretos para levantar esse dado. Eu estou escolhendo aleatoriamente. E aí observe que a amostra não probabilística, ela pode subdividir em três opções. Ela pode ser intencional, ela pode ser voluntária ou pode ser acidental. Numa pesquisa que envolve informação que você precisa de relevância, você não vai usar uma amostra não probabilística. Você vai usar uma amostra probabilística. Então, esse aqui a gente, vamos dizer assim, desconsidera isso para uma pesquisa científica e eu vou levar em consideração as probabilísticas, pois existe um método matemático que está explicando por que eu estou selecionando aquelas pessoas ou aquela parte do todo, ok? Eu tenho aqui, então, nas amostras probabilísticas, elas subdividem em 4. Ela pode ser uma amostra simples, ok? Sistemática, estratificada e por conglomerado. Uma amostra simples, por exemplo, eu vou pesquisar 10% da população de qualquer município, por exemplo, 10% da população de Jaru, ok? Então eu não estou querendo saber quem são, assim, específico, é 10%. Na hora que eu atingir lá a quantidade de 10%, beleza, ok? A estratificada, por exemplo, o terceiro aqui, digamos que a gente já tem interesse. Eu vou pesquisar 10% da população de Jaru, só que eu quero estratificar em população, por exemplo, masculina e feminina, ou urbana e rural, ok? Então eu tenho que pegar 10%, por exemplo, urbano e rural, 10% das populações, 10% em relação ao total da população urbana e 10% em relação à população total da população rural, ok? Não significa que eu peguei 20, não. Eu continuei com os mesmos 10. Só que desses 10% eu estratifiquei. Uma parte é urbana, outra parte é rural. A sistemática, por exemplo, digamos que eu vou fazer pesquisa em Jaru, os mesmos 10%. Só que na hora que eu for fazer pesquisa, eu elaboro um sistema. Digamos que quase toda cidade tem casas, números pares. Diga assim, eu vou pesquisar nas casas de número 10, 100, 20, ok? Você está criando um sistema para fazer a pesquisa. Na hora que eu entro, por exemplo, na rua, eu vou pesquisar as casas terminado em 9. Alguma ideia louca como essa que eu estou inventando agora, ok? Você cria um sistema para fazer essa pesquisa. E por conglomerado é quando você faz, por exemplo, nos bairros, ok? Você focaliza bairros, conglomera em determinada região da cidade, ok? Então você usa método matemático para determinar a sua amostra. Por fim, aqui, antes de entrar nos nossos cálculos, eu tenho aqui a amostra estatística descritiva e estatística inferencial. O que vem a ser cada uma dessas? Observe, estatística descritiva, o objetivo dela é resumir as principais características em um conjunto de dados, fazendo uso de tabelas, gráficos, resumos numéricos,
Ou seja, a estatística descritiva, ela descreve naquilo que você está trabalhando. Ela tira, como dizer assim, uma foto, né? Aquilo que você está vendo, você está descrevendo. Tira uma foto dos seus dados. E a estatística inferencial, ela busca você fazer inferência, ou seja, você vai fazer uma indução. A partir de uma amostra, você tira conclusões para o restante da população. Só para afirmar, focar aqui, a estatística inferencial é um método que possibilita a estimativa de uma característica de uma população. Ou seja, você pode estimar essas informações. Tomada de decisão referente à população, com base somente em resultados da amostra. Ela permite você, então, fazer conclusões. E agora a gente vai entrar nos primeiros cálculos da nossa atividade. Nós trabalhamos com algumas ferramentas estatísticas, medidas de dispersão e medidas de centralização, ou medidas de posição central, ok? Medidas de posições centrais, média, moda, mediana, ou seja, normalmente quando você extrapola, colocam todos os dados e na hora que você quantifica e verifica, essas informações tendem a centralizar os dados, tendem a estar centralizado no meio. Já as medidas de dispersão verifica a quantidade de dados das informações que estão se afastando do meio, do centro das informações. Okay? Então, por exemplo, a primeira informação que nós vamos trabalhar é a média. A média, primeiro que é a mais conhecida das ferramentas da estatística, ok? Todo mundo, toda hora vê alguma informação envolvendo a média de gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Está boa, Rafael, né? Muito boa, por sinal. Vai ser até campeão. Então, é uma informação que está no nosso dia a dia, no nosso linguajar, ok? Ela também leva em consideração todos os valores, diferentemente da mediana e da moda, que a gente já verificou. A moda só é a mediana é só o central. A média não, ela leva em consideração todos os valores que estão ali nas informações, ok? E ela também, as medidas de dispersão que a gente trabalha lá na frente, desvio padrão, ok? Ela leva em consideração o valor da média. Muito bem, e ela é muito simples. Temos aqui, vamos calcular a média de compra de 5 pessoas. Rafael, destacado, Marcelo, Mariana, Adriano e Pedro. 5 pessoas fizeram compras, cada um gastou essa quantidade de valor, 15, 19, 21, 31, ok? Ou seja, se eu vou calcular a média, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que somar todos esses valores, ok? Somar todos esses valores. Só relembrando, o símbolo de soma é essa letrinha aqui no meio. Okay? Ao somar todos esses valores, eu vou ter então um gasto dos 5 de R$105. Ok? E quantas pessoas? 5. A média é isso. Eu vou somar todas as observações daquilo que eu estou calculando e divido pela quantidade de informações que eu somei. Nesse caso, eu somei o gasto de 5 pessoas. Quanto que esse gastou? O outro, o terceiro, o quarto, o quinto. E no final eu dividi isso por 5. Então eu vou ter uma divisão média, só lembrando que média é simbolizado pelo X com tracinho em cima. A média vai ser então o resultado da divisão da soma 105 por 5. Posso dizer que essas pessoas tiveram um gasto médio de R$21. Ou se você pode fazer assim, o cliente de uma lanchonete verificou, por exemplo, verifica que os clientes da sua lanchonete gastam em média R$21 por pessoa. Poderia fazer essa ideia. As outras duas medidas de centralidade é a mediana e a moda. Rafael, só para... Na hora de fazer o cálculo da mediana, que é bem simples, mas tenho que levar em consideração um detalhe bem específico, que é... É importante sempre ordenar esses dados, que vai facilitar você verificar qual elemento que está no meio. Porque a mediana nada mais é o elemento que está no meio. E a moda também, estando ordenado, fica mais fácil você identificar aqueles elementos que se repetem com frequência. Isso mesmo. Ó, se você observar aqui, ó, ordenamos do menor para o maior, ok? Do menor para o maior. O Rafael ainda tem um método, né, Rafael, que você usa em sala, bem tranquilo, bem para o aluno fazer fácil. Vai riscando o primeiro e o último, não. Risca o primeiro, risca o último, o segundo, o penúltimo. O que sobrou no meio é a mediana, ok? Então, 19 é a mediana.
Lembrando que a mediana é representada por MD, ok? Então, a mediana dos gastos dessas 5 pessoas é 5. A moda, olha só, para fazer a moda, ao ordenar os valores, eu observo que tem um valor que está se repetindo mais vezes do que os outros, 19. Então, moda é aquele valor que se repete, né, em maior quantidade de vezes que os demais números. 19, ou seja, teve 2 pessoas que gastaram R$19 nessa informação, ok? Vamos ver mais um exemplo, que aí a gente finaliza tranquilo os nossos cálculos de medida de centralidade. O exemplo é esse seguinte aqui, ó. Com o objetivo de verificar o comportamento do consumidor, um órgão de defesa do consumidor registrou o seguinte número de queixas ao longo de 10 dias. Okay? Então, no primeiro dia ele observou que 58 pessoas reclamou, no segundo dia 39, terceiro dia 63 e assim por diante até o último dia. No 10º dia ele verificou que 80 pessoas reclamou do serviço. Okay? Então, sabendo dessas informações, determine a média, a moda e a mediana do número de reclamações recebida. Passando aqui. Ok? Então aqui nós temos as 10 observações. Você pode analisar que elas já estão organizadas do menor para o maior. Ok? Então a primeira informação que eu vou calcular é a média. E a média é simples. Lembram? A média eu vou somar essas 10 informações. Eu vou somar as 10 queixas. Ao somar aquelas 10 queixas, nós vamos ter um valor de 656. 656 somados. E vou dividir pela quantidade de verificação, ou seja, foram verificados 10 dias. Essa divisão é simples, ok? Ou seja, a média de reclamação diária nesse estabelecimento, nesse centro do consumidor, é de 65,6 queixas. Ok? 65,6. A mediana, MD, usando o método Rafael, risco primeiro, risco último, risco segundo, penúltimo, o terceiro, o antepenúltimo, o quarto, o quinto. Opa, agora se eu riscar aqueles 2 centrais ali, Rafael, vão sobrar nenhum. Por que ocorreu isso? Exatamente. Sempre que o número de elementos for par, o que vai acontecer é que a mediana vai ter 2 elementos no meio e não um elemento. Então, o que eu preciso fazer? Calcular a média desses 2. Então, somo os 2 elementos que ficaram no meio do conjunto de dados, já ordenado, e divide por 2. Então, eu tenho, na verdade, a soma dos 60 mais os 63, que vai dar 123, dividido por 2, então eu tenho 61,5. Então, a mediana desse conjunto de dados vai ser o valor 61,5. Perfeito. Só para destacar, a mediana, ó, ela está no meio, ela divide no meio. Mesmo que a informação é par, mas ela ainda acha um meiozinho para ela ali. Por fim, a moda, né? Observando os dados aqui, a gente verifica que o número, ó, 58 foi o número que repetiu mais vezes. Então, a moda das reclamações é 58, ok? Só para uma dica final, normalmente esses valores, moda, média, medianas, eles tendem a ser próximos um do outro, principalmente a média e a mediana, são sempre valores que tendem a ser mais próximos um do outro. Significância da correlação. Muito bem. Correlação, lembram? Não? Vamos relembrar rapidão. Então eu tenho ali 2 informações, uma que a gente usou bastante na nossa aula, era escolaridade e salário, ok? Escolaridade e salário. Então, quanto maior a minha escolaridade, maior é o salário que eu vou poder ter no futuro, ok? Será que tem correlação uma coisa com a outra? Então a correlação é isso, é quando eu correlaciono 2 variáveis, informações de 2 informações. Quanto mais gorda é a pessoa, mais ele gosta de comer, Rafael? Exatamente. Ou maior a chance de acontecer um infarto, Rafael? Infarto. Fala isso não. Muito bem. Então, correlação é quando você relaciona 2 variáveis, ok? E a gente fez isso na nossa penúltima aula. Olha só aqui no nosso slide. Qual é o grau de correlação? Quanto mais próximo de 1 for o resultado,
eu vou chamar isso, se for exatamente 1 essa correlação, eu vou chamar de correlação perfeita. Só lembrando que existe aquela correlação positiva, significa que quando uma dessa variável aumenta, a outra também tende a aumentar. No nosso exemplo que a gente trabalhou na aula lá, por exemplo, quando eu aumento a minha escolaridade, eu aumento a minha renda, ok? Então as duas tendem a aumentar. A correlação negativa é, por exemplo, usando o exemplo que a gente trabalhou na aula, Rafael, quanto maior é a idade da pessoa, menos compra ele faz na internet, ok? Quanto menor a idade da pessoa, ele tende a usar a internet com mais, como é que fala assim, a geração nova, né, tem mais contato com a internet do que a geração baby boomers, o pessoal que já tem um pouquinho mais de idade, para não falar os velhinhos, ok? Outro exemplo, Rafael. Outro exemplo até aplicado a finanças, uma empresa, quanto maior ela vende, automaticamente o lucro vai aumentar. Então são duas grandezas que uma influencia na outra. Geralmente também, quanto maior o custo, maior a produção, tende a cair o custo por unidade. Então, há uma inversão. Então, são dois exemplos que dá para ser aplicados a finanças. Perfeito. E quanto mais próximo de 1 esse resultado for, ou mais próximo de -1, chamamos isso de correlação perfeita. E aí você pode usar isso com certeza, afirmar, ok? Por exemplo, quando você assiste pesquisa de intenção de voto, normalmente o jornalista fala, a pesquisa é confirmada para 95% das intenções ou algo do tipo, ok? Então, ele está uma aproximação de quase 100%, quase próximo de 1. Aqui também temos algumas informações, por exemplo, uma correlação entre acima de 8, 0,8, aproximando de 1, ou de -1 até -0,8, é uma correlação alta, é uma correlação boa. Okay? Já uma correlação que já vai variar abaixo de 6, a gente já não vai considerar tanto na nossa pesquisa. E se for 0, chamamos isso de correlação nula. Não tem correlação nenhuma uma coisa com a outra. Olha só aqui um exemplo, ó, de correlação também que envolve o nosso outro assunto, que foi regressão linear. A regressão linear é quando a gente trabalha aquela reta de equação, ok? Ou seja, eu tenho a correlação entre duas variáveis, construo um gráfico de dispersão. Os valores estão dispersos no meu gráfico. Aí eu entro com a regressão, ou seja, aquela reta que vai verificar o quanto que esses valores estão próximos ou não dessa reta, ok? E quanto mais próximo da reta, tanto faz ela ser positiva ou negativa, maior é a correlação, ok? Vamos ver no nosso gráfico, olha só, eu tenho aqui uma reta de regressão linear e as informações estão dispersas. Observe que os valores não estão tão próximos da reta. Eu tenho dois valores que estão considerando assim próximos da reta, ok? Então aqui eu tenho a correlação entre horas de estudo e o desempenho na prova do concurso, ok? Quanto mais horas de estudo eu tenho, maior será a minha nota. Isso vai depender do seu aprofundamento no estudo e o que você está estudando para aquele concurso. Nesse resultado, nessa pesquisa feita aqui, o resultado não foi tão positivo, ok? Porque deu um valor, observe aqui, de 0,58. E 0,58, só voltando, não aqui mesmo, 0,58 está aqui nesse intervalo, ok? Ou seja, é uma correlação moderada, não é uma correlação tão alta. Então, nesse caso, poderíamos dizer que quanto mais horas de estudo, não está influenciando muito. Ou seja, esse cara não está estudando direito, esses entrevistados aqui, Rafael. Isso não significa que não vai influenciar, mas não influencia tanto quanto seria o 100% de acerto. Mas é óbvio que isso é sempre estimativa que leva em consideração um conjunto de dados, uma amostra a ser pesquisada. E aí você poderia depois abrir para outros estudos. O que influenciou não ter um excelente aproveitamento? Talvez o material não estava adequado. Exatamente. Não era aula dos professores do IFRO, meu Deus, mas tudo bem. Mas tem uma solução para o problema, ok? Usando a reta de regressão, olha a reta aqui, a mesmo problema, usando a reta de regressão, o que você faz para solucionar esse problema? Estuda mais, ok? Eu posso, então, estimar qual seria a nota de uma pessoa que estudasse além das 10 horas.
Porque, de acordo com a minha reta, eu posso estimar isso, então, para frente. Esse é uma importante ferramenta da regressão linear. As empresas usam isso com frequência, ok? Então, ela sabe o gasto que ela teve nos últimos 5 anos. De acordo com esses gastos, ela faz uma estimativa, né, usando uma reta de regressão dos gastos, fazendo uma correlação, as informações tabeladas. Ela faz uma estimativa para frente. Então, eu posso fazer uma estimativa para uma pessoa que estuda 9 horas, 10 horas por dia ou mais horas, igual ao nosso exemplo. Qual seria, então, a nota esperada por um candidato que estuda 12 horas por dia, considerando esses dados? Lembram? A equação que está representada naquela reta é esta. O x é a minha variável de entrada, ou seja, esse 12 é o valor que eu coloco aqui no lugar do x. E aí, simples cálculo na calculadora, 0,761 vezes 12 mais 0,895. Fazendo esses cálculos, eu vou estimar a nota para esse aluno. Então, se esse cara estudar de verdade 12 horas por dia, ele tem uma perspectiva de tirar uma nota quase 10, ok? 12 horas de estudo por dia, considerando essas informações coletadas nesse gráfico que a gente tem aqui. E aí a gente encerra, então. Correlação e regressão, ok? Aí, não tem mais isso aqui ainda. Só para explicar essa informação, como aquela informação, com aquela reta de regressão ali, só voltando aqui, voltando anterior aqui, Rafael, ó, 0,58, ok? Se eu transformar esse 0,58 em porcentagem, significa que eu posso explicar 58% das notas que tira essa informação. Em comparação, eu não posso explicar 41% das informações. Ou seja, 58% é explicável, 41% não. Então é uma correlação moderada, né? Não podemos fazer muita inferência. Se você consegue fazer uma pesquisa e esse resultado for acima de 90, é uma pesquisa top, ou seja, os dados de vocês estão bem coletados, as informações foram bem trabalhadas. Trabalhamos também construção de gráficos, né? E aí a gente vai trabalhar alguns exercícios para vocês nas nossas atividades de interpretação de gráfico, ok? O primeiro gráfico aqui que a gente tem é um gráfico de linha, ou seja, trabalha a evolução. Normalmente a gente usa esses gráficos para trabalhar a evolução ao longo do tempo, ok? Evolução ao longo do tempo. Outro tipo de gráfico que nós trabalhamos, gráfico de colunas, ok? Gráfico de colunas, ok? Tranquilos, já fizemos esses gráficos. Lembrando também o gráfico de barras. Lembrando que o gráfico de coluna e de barras são bem parecidos. Aí você vai usar um ou outro, depende da informação ou do jeito que você queira trabalhar. Tabelas geográficas, históricas, de categóricas, ok? Não colocamos todos aqui, pois não há necessidade dessa informação. Aqui só colocamos uma tabela, ok? De dupla, no caso tem muito mais de uma informação. Observe que eu tenho várias informações numa mesma tabela, ok? Chamamos tabelas de dupla, mas temos aquelas tabelas geográficas, históricas, só para relembrar o assunto. E o nosso último assunto, visto na última aula, probabilidade, ok? Probabilidade, lembrando que a história da teoria das probabilidades teve início com os jogos de cartas, os chamados jogos de azar. Por isso que é muito utilizado na hora que eu vou fazer esse cálculo, exercício, envolve esse exercício que envolve esses tipos de jogos, ok? A teoria da probabilidade, ela permite que se calcule a chance de ocorrência de um determinado número de experimento. Qual é a chance de determinada coisa acontecer? Como é que eu calculo isso? Eu uso essa equaçãozinha aqui, linda. P de A significa probabilidade de A ocorrer. Como é que é isso? Números de elementos de A, ok? E números de elementos de S, ok? Então vamos lá. Dado um espaço amostral, por exemplo, você tem um dado, ok? Dados com números de 1 a 6. O meu espaço amostral são números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Com N elementos, no caso 6, usando o nosso exemplo, e um evento, S qualquer, por exemplo, de números de 1 a 6, e um evento S qualquer, por exemplo, um número ímpar. Aí eu tenho que verificar quantos números ímpares eu tenho de 1 até 6, okay, com N de A.
elementos. A probabilidade do evento A ocorrer, então, vai ser o quê? O que eu vou verificar? Quantidade de números ímpares, por exemplo, de 1 a 6 dividido pelo número total de elementos do espaço, que é 6. É bem simples e bem tranquilo. No final eu faço a divisão entre esses valores. Temos um exemplo aqui, ó. Em uma urna há 20 bolas, ok? Em uma urna há 20 bolas numeradas de 1 até 6. Retirando-se uma bola ao acaso, uma delas ao acaso, calcule a probabilidade de essa bola ser um múltiplo de 6. Primeira coisa que eu tenho que verificar é o meu número de A, né? Números múltiplos de 6. Quantos números múltiplos de 6 eu tenho de 1 até 20? Ok? Nós temos quantos números, Rafael? Múltiplos de 3. Temos 6 múltiplos de 3, de 1 até 20. Então eu posso colocar aqui número 6. E o meu espaço amostral são a quantidade que tem lá na minha urna, 20. Então eu vou pegar 6 e dividir para 20. E aí essa divisão na calculadora eu vou ter 0,3. A minha probabilidade é 0,3. Mas normalmente a gente lê isso em porcentagem. Eu vou multiplicar isso por 100. 0,3 vezes 100. Eu transformo isso em porcentagem. É a mesma coisa que 30%. Então se eu colocar números de 1 a 6 numa urna qualquer e pegar lá números múltiplos de 6, a probabilidade de eu escolher um número múltiplo de 6 é de 30%. Ok. Então, ainda nessa mesma urna, qual a probabilidade de eu pegar um número múltiplo de 5 ou de 7? Rafael, só para lembrar, múltiplos de 5 seriam quais números? Dentre 1 a 20 eu tenho 5, 10, 15 e o próprio 20. Então eu tenho aqui só para lembrar 5, 10, 15 e o 20. E múltiplos de 7? 7, o próprio 7, 14 e o próximo seria 21, mas foge do meu espaço amostral que é de 1 a 20. Observe que o exercício ele quer saber qual a probabilidade de eu escolher um número que seja múltiplo de 5 e 7, ou seja, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Eu verifico que eu não tenho nenhum. Então a probabilidade de eu escolher um número múltiplo de 5 ou de 7 é de 0. 0%. Não tem números múltiplos de 5 e de 7. Probabilidade, então, de um número ocorrer, basta verificar a quantidade que aquele número que você está verificando em cima do total que tem no espaço amostral. Aqui a gente tem mais um exemplo para trabalhar isso. Ó. Numa tabela. Ó. A tabela a seguir apresenta dados relativos à distribuição de sexo e alfabetização em habitantes de Sergipe. E esses habitantes têm entre 20 e 24 anos. Ok? Então eu tenho aqui sexo masculino e feminino. Alfabetizado? Sim, uma quantidade de alfabetizado. Não alfabetizado, eu tenho a quantidade masculina e feminina não alfabetizado. Ok? Quantidade masculina, quantidade feminina e o total pesquisado nessa pesquisa. Ok? Um jovem, dentre esses de 20 a 24 anos, vai ser escolhido ao acaso. Ok? Temos aqui. Um jovem vai ser escolhido ao acaso. Qual a probabilidade, então, de esse jovem sorteado ser do sexo masculino? Aí eu volto na tabela. Observe aqui, onde estão as informações total de sexo masculino. Aqui, ó. Eu tenho 39.500 e poucos que são alfabetizados e 8.672 que não são. Ao todo, eu tenho 48.249 entrevistados do sexo masculino. Então, eu tenho probabilidade de probabilidade de um jovem do sexo masculino ser sorteado é de 48.249 em cima do espaço amostral. Espaço amostral, ou seja, é o total da pesquisa, o total de entrevistados da pesquisa. Ao realizar essa divisão, eu vou ter um resultado, Rafael, próximo de 0,47, arredondando para 2 casas decimais. Isso significa em porcentagem? Basta multiplicar por 100, que aí a gente vai ter 47% de jovens do sexo masculino se eu tirar um elemento qualquer desse conjunto de dados. Muito bem. A segunda pergunta, ó, qual a probabilidade de um jovem ser sorteado, ok? De um jovem ser sorteado, só que esse jovem é não alfabetizado. Observe que ele não especificou se é masculino ou feminino, ele só quer um jovem sorteado, não alfabetizado. Aí eu volto na minha tabela, deixa eu limpar aqui, ok?
Então eu tenho aqui, ó, jovens não alfabetizados. Não alfabetizados. Eu tenho 8.000 e pouco masculino, mais 7.200 e pouco femininos. Ao todo eu tenho 15.969 entrevistados não alfabetizados nessa pesquisa. Esse é o meu número de elementos de A, vamos dizer assim. Ok? E o espaço amostral é o total da pesquisa. Basta então dividir 15.966 por 101, que vai dar, Rafael? Arredondando, lembrando, se a terceira casa, se eu quero arredondar para 2 casas, e a terceira é 5 ou maior que 5, eu tenho que arredondar para cima. Então, eu arredondando para cima, eu vou ter 0,16. Esse 0,16 pode ser representado na forma de porcentagem, lembrando que é simples, basta multiplicar por 100. Então, eu vou ter que um jovem não alfabetizado, dentro desse conjunto de dados, vai ter uma probabilidade de ser retirado de 16%, certo? Perfeito, Rafael. Agora vamos trabalhar um pouquinho a probabilidade de união de 2 objetos. Nesse exemplo a gente trabalhou a uma única probabilidade. Digamos que a gente juntasse 2 ao mesmo tempo, ok? Probabilidade de união de eventos. Quem trabalhou o estudo de conjuntos vai lembrar disso aqui, ok? Vamos lá. União de eventos, então eu tenho um evento A e um evento B, ok? Como é que eu vou calcular? Probabilidade do A ocorrer mais probabilidade do B ocorrer menos a intersecção do evento A com o evento B. Observe aqui as nossas informações. Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de que essa carta seja vermelha ou um as? Eu tenho dois eventos. O evento A, vermelha, ok? Evento B, esse A em cima não ficou legal, deixa eu apagar. O evento A, aqui, vermelho, evento B, um as. Então, o evento A, destacado aqui. A carta é vermelha. O naipe é cartas pretas e vermelhas. Então, eu tenho 52 ao todo, a metade é de vermelha, a outra metade é de preta. Então, eu tenho 26 possíveis cartas vermelhas. O evento B, as. Em um baralho, tem quantas cartas as? Eu tenho 4. Ok? Então, o número de probabilidade de B ocorrer, 4. Ok? E intersecção? Porque eu tenho carta que é vermelha e é as ao mesmo tempo. Eu tenho que desconsiderar isso. Eu tenho quantas cartas que são vermelhas e as ao mesmo tempo? Eu tenho 2. As de ouro e as de copa. Para fazer o cálculo, é simples. Qual é a probabilidade de A ocorrer? Ok? A probabilidade de A ocorrer é 26 e um total de 52. Igual está aqui no nosso equação. Ok? Qual a probabilidade de B ocorrer? É 4 em 52. Olha só, destacado aqui. E qual é a probabilidade de ocorrer essa intersecção? De pegar o as de ouro ou as de copa? 2. E um total de quantas no baralho? 52. Está aqui a terceira. Ok? Só lembrando que essa equação já preenchida aqui embaixo é a nossa equação aqui em cima. Probabilidade do evento A, união com o evento B, e aí eu vou ter 26 sobre 52, mais 4 sobre 52, menos 2 sobre 52. Quem for fazer MMC, por exemplo, é simples, né? Quando MMC, o denominador é igual, basta somar os numeradores ou subtrair o resultado aproximado em fração. Deu 7 sobre 13. Que dividido? Deu quanto, Rafael, essa divisão? Vamos lá, 7 para 13. Eu vou ter 0,54, fazendo o mesmo critério de arredondamento de 2 casas decimais. Terceira era 8, então arredondei para cima. 0,54 ou 54% multiplicando o decimal por 100. Só fazendo um comentário, para que eu possa aplicar a união, basta eu observar o conectivo, o que está ligando um evento ao outro. Então, quando eu digo ou o evento A ou o evento B, já sei que vai se tratar de uma união de 2 eventos em probabilidade. Então, preste sempre atenção no conectivo. Ou vai representar uma união dos 2 eventos. E se o conectivo for E, Rafael? Aí eu já não tenho mais uma união, eu vou ter uma multiplicação. Porque aí
me obriga que os dois eventos ocorram e ao mesmo tempo, enquanto que na união, não necessariamente. Por isso que o ou representa união. Então, união pode acontecer o A e pode acontecer o B, não simultaneamente. Já na multiplicação, conectivo E vai ter que ocorrer os dois eventos simultaneamente. Que é esse caso aqui, ok? Multiplicação de probabilidade. Uma urna contém, nosso exemplo, ó, uma urna contém 10 bolas pretas, 8 bolas vermelhas, ok? Digamos que a pessoa queira retirar 3 bolas ao acaso sem reposição, ou seja, ele tirou a bola e não colocou de volta na urna. Qual a probabilidade das duas primeiras serem pretas, olha o conectivo que o Rafael falou, e a terceira ser vermelha? Ok? Então ele vai ter 3 informações. A probabilidade aqui, só para destacar, ele vai ter, a primeira tem que ser vermelha, a segunda tem que ser vermelha e a terceira tem que ser ou o contrário. Deixa eu aproveitar e fazer então, a primeira tem que ser preta, a segunda tem que ser preta e a terceira vermelha. Ok? O que existe entre uma e outra é uma multiplicação. E aí a gente vai preencher isso rápido. Vamos lá. Uma urna contém 10 bolas pretas e 8 bolas vermelhas, retirando-se 3 ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade das duas primeiras serem pretas? Muito bem. Olha só, você vai retirar a primeira bola, ok? A primeira bola que você vai pegar é preta. Ao fazer isso, você tem quantas bolas pretas lá dentro? Qual é o seu número de bolas pretas? 10. Então eu vou colocar 10. De um total de quantas bolas que tinha na urna? 18, a soma das duas. 10 sobre 18. Retirei a primeira bola. Foi preta, ok? Tem que ser preta. Vou retirar a segunda bola preta. Eu tenho quantas bolas pretas agora na urna? Somente 9, porque uma já saiu. 9. E qual é o total que tem na urna nesse momento? 17, ok? Uma preta já tinha saído. Então, 9 sobre 17. Aí, em seguida, eu vou fazer a vermelha. Quantas opções de bola vermelha eu tenho na urna? Eu tenho 8, ok? 8 bolas vermelhas. E eu tenho quantas bolas ao todo? Ao todo, 16. 16. Agora, basta fazer multiplicação. Você poderia fazer multiplicação numerador vezes numerador e depois denominador vezes denominador. Você pode simplificar, ok? Pode fazer o que você quiser ali. Certo, Rafael? O importante é que encontre o resultado. Exatamente. E que seja o resultado correto. Então, como é uma multiplicação de fração, e se você tiver já a calculadora, fica muito mais fácil multiplicar todos os numeradores. Então, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720. E aí, da mesma forma, eu vou fazer com o denominador. Vou multiplicar 18 vezes 17 vezes 16, que vai dar 4.896. Então, eu tenho essa fração, 720 por 4.896. Posso simplificar ou ainda, para que eu possa calcular em porcentagem, que é mais interessante para apresentar esses dados, basta dividir o numerador pelo denominador, certo? Que vai dar um total de 0,15, arredondando para duas casas decimais, arredondando para cima, porque a terceira casa seria um dígito 7, então arredonda para cima. Então eu tenho 0,15. Ou ainda, multiplicando por 100, 15%. Então que essa sequência ocorra preta, preta e vermelha, eu vou ter uma probabilidade disso ocorrer de 15%. Ok. Outro modo e aí você, na hora de fazer essa escolha, você também pode observar as alternativas que você tem, ok? Vou fazer esse mesmo exercício de um outro modo rapidão, para a gente encerrar a nossa aula, só para encaixar na nossa alternativa. Anotaram isso aí, hein? Qualquer coisa, dê um retorno no vídeo para verificar qual foi a resposta. Eu posso simplificar, por exemplo, o 16 e o 8, né? Por exemplo, 8 dividido para 8 dá 1, 16 dividido para 8... 16 dividido para 8 vai dar 2. 10 dividido para 2 vai dar 5. 18 dividido para 2 vai dar 9.
ok? E aí eu posso, por exemplo, cortar 9 com 9, fazer 5 vezes 1, 5, 17 vezes 2, 34, que é a nossa resposta, que é a letra A. Tranquilo, facílimo, e você consegue finalizar os nossos exercícios, ok? Rafael, finalizando a nossa disciplina, uma mensagem final para os nossos alunos. Exatamente. A melhor mensagem é: boa prova, estudem, que estando preparado a prova vai estar fácil. Ok, obrigado a participação de vocês, foi muito bom a gente, em breve, né, Rafael? Acho que em breve a gente já vai ter outra atividade. Próxima disciplina, vocês não vão ficar sem nós, ok? Em breve a gente está retornando com outra disciplina, espero que vocês tenham gostado e pratiquem um pouquinho mais ao longo dessa semana e façam uma boa prova na semana que vem, ok? Boa aula e boa prova na semana que vem. Até mais, até a próxima aula.